Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e principalmente as notícias que podem impactar o dia a dia hoje. Lembrando que todos os dias às 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre política, economia, fechamento de mercado e as notícias que podem impactar mais um dia dentro do mercado financeiro. Hoje, dia 9/3/2021, vamos falar um pouquinho sobre a segunda-feira. Ontem, no dia 8, o mercado começou a todo vapor, né? Terminamos uma semana, não só a última semana, como as semanas anteriores, aí, com bastante oscilação, com muita coisa acontecendo no mercado financeiro, e não foi diferente nesse início de semana. Ontem, os índices de bolsas mundiais aí operaram aí em direções opostas na maioria dos mercados. Estamos aí com inúmeros casos aí de aumento de coronavírus, Brasil e outros países do mundo renovando recordes diariamente, aumento do número de mortes e também a questão das contaminações aí com as novas cepas do vírus, né? A gente já falou aqui no nosso Morning Call, que esperar do mercado há alguns dias, que o Brasil tem tido aí quase 50% de contaminações aí pela nova cepa do vírus, o que acaba preocupando também os especialistas em relação principalmente ao desenvolvimento de vacinas e, obviamente, ao vírus daqui a pouco não se tornar imune às vacinas já existentes. E ontem, além de todas essas questões que têm acontecido aí no mundo, o Brasil ainda esperava uma resolução sobre a PEC emergencial e, ao invés de uma resolução em relação à PEC emergencial, uma possível aprovação, nós tivemos uma notícia aí impactando muito mais o mercado. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele ontem anulou todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Então, com isso, o presidente, ou melhor, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está elegível novamente, inclusive para as eleições presidenciais de 2022. Dessa forma, o mercado acaba enxergando uma polarização muito grande entre esquerda e direita, né? Lula e Bolsonaro, para ser bem específico. Provavelmente é o que o mercado enxerga em um segundo turno entre os dois para 2022, o que gerou uma expectativa frustrada aí para o mercado e o mercado não reagiu bem, fazendo com que várias ações aí despencassem quase 10% e o índice Ibovespa fechasse aí com praticamente 4% de queda. A decisão ali surpreendeu diversos especialistas, até mesmo porque o julgamento inicial que o ministro Edson Fachin iria fazer seria em relação à suspensão do ex-ministro Sérgio Moro e absolvição do ex-presidente Lula no caso do Triplex. Mas ele acabou anulando todas as condenações e disse basicamente que Curitiba, né, a República de Curitiba, como era chamada, não tem poder para decidir aí sobre o caso do ex-presidente Lula e trouxe para o STF, para Brasília, essa decisão. Obviamente isso aí gera alguns impactos aí, inclusive alguns especialistas falando em outras absolvições aí na Lava Jato aí por conta dessa suspensão das condenações do ex-presidente Lula. Ontem também aí acabou impactando bem menos, obviamente, o mercado, mas a divulgação do relatório Focus aí, que teve aumento aí em diversos índices, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Também a expectativa do plano Biden, que hoje terça-feira, deve começar a votação na Câmara, lá nos Estados Unidos, para injeção aí de 1,9 trilhões de dólares na economia, o que também impactou as bolsas americanas ontem, porque essa injeção de dinheiro na economia deve fazer com que aumente os juros e, antecipando-se a isso,
as Treasuries para 10 anos tiveram nova alta nos Estados Unidos, o que preocupou novamente os investidores de bolsa. Por outro lado, a Europa aí teve boa valorização aí por conta da perspectiva de crescimento econômico aí da população e do setor de varejo, principalmente aí por conta do plano Biden. Vamos falar um pouquinho então sobre como é que foi o fechamento de ontem. Ontem, dia 8 de março de 2021, o Ibovespa caiu 3,98%, fechando o dia em 110.612 pontos. Tivemos aí o dólar com alta de 1,88%, fechando a R$ 5,78. A bolsa de tecnologia norte-americana, índice Nasdaq, fechando a 12.609 pontos, uma queda de 2,41%. S&P 500 aí fechando com queda de 0,54 a 3.821 pontos e Dow Jones 31.802 pontos com uma alta de 0,97, principalmente aí as ações mais conservadoras lá do mercado norte-americano foram as que tiveram valorização no dia de ontem. Por isso aí Dow Jones tendo uma leve alta, enquanto Nasdaq e S&P tendo queda no dia 8 de março, segunda-feira. Falando um pouquinho sobre a Europa, o euro teve nova alta aí de 0,40%, fechando a R$ 6,80. A Alemanha, por conta aí de toda a expectativa positiva, teve a maior alta dos últimos 11 meses, uma das maiores altas da história, chegando aí a 3,31% de alta, 14.380 pontos. França teve uma alta de 2,08% a 5.902 pontos e o Reino Unido 6.719 pontos, uma alta de 1,34%. Por outro lado, a China despencou novamente 13.863 pontos, uma queda de 3,81%. O yuan, a moeda chinesa, chega à sua maior desvalorização da última década. E o Japão, uma queda mais moderada aí de 0,42%, fechando a 28.743 pontos. Olhando para o cenário de cripto, as criptomoedas como o Bitcoin ontem tiveram alta de 2,46% e o Ethereum uma alta de 7,08%. Olhando para o petróleo futuro, que ontem chegou muito próximo dos $70 o barril do petróleo Brent, ele acabou recuando um pouquinho, mas ainda fechou em alta. Fechou o dia em $62,10 o Brent e 64,85 cents de dólar o WTI. Hoje, dia 9, no mercado futuro, o petróleo está com nova alta e se espera que isso continue, principalmente aí por conta de alguns ataques lá na região do Oriente Médio, onde tem os maiores produtores de petróleo. O índice do medo, o índice VIX, S&P 500 VIX, que mede a oscilação aí da bolsa do índice S&P 500, ele ontem fechou com 25,47 pontos, uma alta de 3,28%, principalmente aí por conta dessa desconfiança aí dos investidores no mercado norte-americano, em razão das Treasuries, que são os títulos públicos federais para 10 anos, que têm tido altas frequentes lá nos Estados Unidos, e por ser um dos títulos, ou melhor, o título mais seguro do mundo, considerado o título mais seguro do mundo, o título norte-americano, ele tem levado muitos investidores a buscar essa opção ao invés do mercado de ações. Olhando aí para os metais, o ouro teve a menor cotação dos últimos 11 meses, fechando a $1.680 com 80 cents a onça. O alumínio futuro a 2.173,25 cents a tonelada e o ferro a 173,56 a tonelada também. Olhando aí para as principais altas do mercado ontem, não temos muito o que falar. A grande referência ontem foi Marfrig, que subiu 4,40% em dia aí de reporte aí de mais de 4.000% de crescimento
no lucro do quarto trimestre de 2020, Marfrig fechou aí a R$ 15,64 e Elet3 não é 1,18, tá? É um erro de grafia, 0,18% de alta ontem, fechando aí a 31,83. Elet3 aí era uma das que mais estava subindo aí no início até o início da tarde e, obviamente, aí com tudo que aconteceu no mercado, diversos títulos aí despencaram, como foi o caso de Elet3 e de outros também. Olhando para as principais baixas, o que nos assusta um pouco mais, a Localiza Rent 3 teve uma queda de 9,38%, fechando a R$ 55,12. Lojas Americana, uma queda de 9,23%, fechando aí a R$ 22,52. Exetec, 8,71 de queda, fechou ontem a R$ 30,05. E Magalu, Magazine Luiza, que também reportou resultados ontem, com o cenário pessimista do mercado, teve uma queda de 8,07%, fechando a R$ 23,10. Rumo 3, que vinha aí em forte alta nos últimos dias, teve uma queda de 7,92%, fechando a R$ 18,70. Realmente aí, para ninguém botar defeito aí, o que aconteceu no mercado ontem, que realmente não se imaginava no decorrer do dia essa mudança tão brusca, mas como a gente sempre fala aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, o mercado é soberano e qualquer notícia, qualquer movimento pode influenciar positiva ou negativamente. Nossa agenda econômica, nós temos hoje divulgação do crescimento do setor de serviços no Brasil. Lembrando que esse é um dos setores aí que teve o maior, que sofreu mais durante toda a pandemia, principalmente aí porque a maioria das pessoas acabou se fechando em casa por conta de lockdowns, receio e tudo mais, e o setor de serviços acabou tendo uma queda muito forte. Então, o crescimento desse setor, um indicativo de crescimento nesse setor, mostraria também uma retomada econômica. Óbvio que nesse momento não dá para esperar muita coisa, principalmente por causa do aumento de medidas restritivas e também o aumento de casos de coronavírus. Mas vale a pena ficar de olho nesse índice que é divulgado hoje. Olhando para a agenda internacional, hoje nós temos aí balança comercial da Alemanha, que inclusive aí olhando para a balança, ela foi superavitária, tá? Não foi tão forte, mas foi algo em torno de 14 bilhões em janeiro e 13 bilhões em relação ao ano anterior. As exportações caíram aí cerca de 8%, mas ainda assim já foi divulgado lá na Alemanha o índice aí da balança comercial. Hoje nós também temos variação de empregos na zona do euro e na França, divulgação do PIB do quarto trimestre de 2020 na zona do euro, estoque de petróleo nos Estados Unidos, que deve impactar obviamente aí o mercado, principalmente aí por conta do aumento dos preços de petróleo. E hoje temos novamente discursos de membros do FOMC, né, que basicamente é o Copom lá dos Estados Unidos, que fala sobre a política monetária aí para os próximos meses, para os próximos dias. Olhando para a política, essa sim tá pegando fogo, né? Desde ontem aí por conta dessa mudança aí, dessa anulação das condenações do ex-presidente Lula. E o detalhe é que a PGR, Procuradoria-Geral da República, já disse que vai recorrer à segunda turma do STF, porque o STF aí transferiu, no caso, os casos lá de Curitiba para Brasília. Então, com certeza, isso deve movimentar o mercado. Outra coisa que deve movimentar o mercado hoje é o anúncio aí do Partido dos Trabalhadores, das lideranças, de que hoje o Lula deve dar entrevista e possivelmente, né, já se especula, fazer um pré-lançamento da sua candidatura para 2022. Além disso, os dirigentes do Partido dos Trabalhadores pedem punição ao ex-juiz Sérgio Moro, aí por conta de ter feito todo o trâmite de condenação aonde ele não poderia, né, segundo aí o ministro Edson Fachin do STF. Após conversas ali com Bolsonaro, o relator da PEC emergencial
que nós já falávamos ontem, que ele teria reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ele pode fazer algumas mudanças no texto da lei. Inclusive, essas mudanças foram solicitadas, foram pedidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Com isso, obviamente, existe a possibilidade de atrasar a aprovação da PEC emergencial, que na semana passada foi um dos gatilhos aí para fecharmos a semana no positivo dentro do índice Ibovespa. Então, aguardamos aí para essa definição. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, já disse que assim que chegar para votação, ele quer votar em primeiro e segundo turno no mesmo dia, a PEC emergencial, para o quanto antes dar andamento aí para as reformas que são necessárias para o bom andamento do Brasil. Outra notícia importante, os especialistas têm dito aí que com essa polarização entre Lula e Bolsonaro, há um menor espaço para candidaturas dos partidos de centro, né? Depois dessa anulação do processo de Lula, e inclusive o presidente nacional do PDT já não aceitou, né, indeferiu momentaneamente a pré-candidatura do Ciro Gomes como candidato à presidência em 2020. O Ciro Gomes já estava trabalhando aí com alianças para disputar a presidência no ano de 2022, né? Falávamos sobre isso alguns dias atrás, e com essa mudança aí, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva podendo sair candidato em 2022, o presidente nacional do PDT já pediu para aguardar, que eles querem sentar para negociar alguma coisa junto ao ex-presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Isso deve acontecer e essa polarização deve ser ainda maior por conta aí dessa anulação da condenação e essa polarização PT-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, né? Falando um pouquinho de economia, é o sexto aumento já no ano de 2021 do preço de combustíveis na refinaria. Petrobras anunciou aí 8,5%, quase 9% de aumento na gasolina e 5,5% no diesel. E automaticamente isso preocupa aí, porque nós já temos o combustível acima de R$5. Existe obviamente a paridade em relação ao barril de petróleo dolarizado, e com o aumento do dólar, essa diferença, esse aumento ficou muito maior aqui para os brasileiros. Recentemente aí nós falamos sobre isso, existe até algumas áreas do país que querem que volte a forma como era antes e não fazer essa paridade com relação ao dólar e essa paridade em relação ao barril negociado fora do país, mas até o momento não há nenhuma mudança nesse sentido e nós estamos aí pagando essa conta nesse momento. O sexto aumento, então, nos combustíveis no ano de 2021, e ontem falávamos que mesmo tentando sair para outros caminhos, como é o caso do etanol, o etanol nos últimos meses subiu aí mais de 20%, conforme falamos ontem. Ontem nós tivemos divulgação de relatório Focus, né? Muito importante você sempre ficar de olho aí no relatório Focus. Foi mantido aí pelos principais especialistas do mercado a perspectiva de Selic para o ano de 2021 em 4% até o final do ano, mas o IPCA, o PIB, o câmbio e o IGPM tiveram altas na perspectiva dos principais especialistas economistas dos bancos. O IPCA teve uma alta aí na previsibilidade para 3,98%, uma alta em relação ao PIB, o que é importante, de 4,10%, fechando o ano de 2021, o câmbio fechando aí a R$ 5,10 no final de 2021 e o IGPM subindo aí quase 9% ao final de 2021, é a perspectiva dos especialistas do relatório Focus divulgado no dia de ontem. Falando sobre mudanças no Banco do Brasil, algo que nós já falamos aqui há algum tempo, o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, já jogou a toalha algumas semanas atrás, disse que não quer continuar, colocou o cargo à disposição. Ao mesmo tempo, aí, nos últimos dias, surgiu a possibilidade do presidente da Caixa Seguridade, o da Caixa, né, fugiu o primeiro nome dele, ele assumir o Banco do Brasil, mas
Os bastidores do governo dizem que nesse momento não deve haver nenhuma mudança, não é prioridade do governo, a prioridade ficou em torno do risco fiscal e das vacinas pela conjuntura, pelo momento em que o país está vivendo. Especialistas aí fazem alguns cálculos e parece que depois de ontem, o juro real no Brasil deve ficar positivo. Lembrando o que é esse juro real, o juro nominal menos a inflação. Então, a perspectiva de juro futuro, também aí divulgada dentro do relatório Focus e a própria realidade que o Brasil tem vivido, o juro futuro recebido aí por investidores, menos a inflação projetada, que é o IPCA, inflação do varejo, após praticamente um ano, deve ficar em cenário positivo. Então, para os investidores, uma notícia boa, mas ao mesmo tempo, para quem investe em bolsa de valores, um risco um pouco maior, porque é natural que quando começa a ter mais rendimento na renda fixa, haja uma migração de investidores da renda variável para a renda fixa. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e vamos falar sobre tudo isso aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Outra notícia interessante, após denúncia de informação privilegiada, que infelizmente tem acontecido com frequência aí no Brasil, né? Vemos a CVM investigando diversos casos, falávamos sobre isso ontem em relação à Petrobras, por exemplo, né? Mas no mês passado, o empresário Eike Batista foi condenado e denunciado ali por agir com informação privilegiada, e agora a notícia diz que ele teria, a princípio, está sendo investigado, pois ele teria utilizado um banco fantasma para manipular o mercado. Só lembrando que aconteceu aí nos últimos meses uma valorização absurda das empresas, das empresas OGX, SSX, mas principalmente a OGX, que eram as empresas do Eike Batista. Elas tiveram uma valorização muito grande das ações, com uma expectativa de elas retornarem ao mercado. A princípio, isso teria sido uma manipulação, inclusive feita pelo próprio Eike Batista, para vender as ações que ele tinha a um valor bem acima. Ela chegou em um único dia a subir 145%, teve alta de mais de 1000% aí, acumulado algumas semanas, e ele teria utilizado de informações privilegiadas para vender as ações da sua companhia, e isso é manipulação de mercado. Agora a investigação trata dessa possível utilização de um banco fantasma para essa manipulação de mercado. Olhando para o cenário corporativo, ontem nós tivemos aí divulgação de resultado do quarto trimestre da Marfrig, como eu falei anteriormente, que agora deve distribuir dividendos. A empresa já estava há algum tempo aí sem distribuição de dividendos aos seus acionistas, e o lucro, crescimento dela no quarto trimestre de 2020 foi de exatamente 4.252%. Lembrando, obviamente, aí que Marfrig tem a sua receita basicamente dolarizada, ela exporta boa parte aí da sua produção, e com o aumento do dólar, obviamente, ela foi beneficiada nesse sentido. Você aí que tem ações de Marfrig deve ficar de olho, e em breve deve pingar um dinheirinho aí na conta. Falando ainda em bolsa de valores, em lucro histórico, né? As siderúrgicas tiveram o maior lucro histórico na B3, na Bolsa Brasileira, aí no quarto trimestre de 2020. Então vale a pena aí ficar de olho. Lembrando aqui, nós não damos recomendação de compra, mas apenas as notícias aí em relação aos setores. Ontem também teve divulgação de resultado de Magazine Luiza, e o lucro de Magalu subiu 40% no quarto trimestre de 2020. Lembrando que já é uma empresa mais consolidada, e obviamente esse resultado ele é muito bom, um crescimento aí de 40% em meio à pandemia. Ontem teve uma queda, provavelmente por conta de mercado, é uma correção natural. As empresas de companhia aérea têm sofrido bastante aí com a pandemia, né? Com a diminuição de pessoas viajando, e a Gol cortou 28% dos voos devido a essa queda de demanda. Lembrando que no final do ano, ali no carnaval, por conta de pessoas indo viajar, as empresas tiveram uma alta aí, retomando a patamares próximo de normalidade, mas agora voltaram a ter aí um prejuízo bem forte aí, e a Gol cortou 28% dos voos.
4 concorrentes da Localiza e Unidas estão contestando a possível fusão das duas junto ao CAD. Lembrando que Localiza e Unidas anunciaram lá em 2020 essa fusão, e com essa fusão elas se tornariam a maior locadora do mercado, disparada aí, tendo aí mais de 50% a princípio do mercado. Com isso, as concorrentes estão contestando essa fusão, e com isso também você percebeu que as ações de Localiza tiveram queda no dia de ontem. Enquanto isso não se resolver, enquanto tiver esse imbróglio, deve continuar com esse sobe e desce das ações de Localiza e Unidas. Hoje, dia 9, nós temos divulgação de resultados de Estapar, BR Distribuidora, Login, Droga Raia do Brasil, Tegma e Vulcabras. Hoje é um dia que deve ter bastante movimentação no mercado, e olhando nesse momento 6h17 da manhã para os índices futuros, nós vemos Estados Unidos aí com forte alta, principalmente aí porque as treasuries futuras estão sendo negociadas abaixo do que foi negociado no dia de ontem, e uma expectativa muito grande em torno da aprovação do plano Biden, que vai colocar 1,9 trilhões de dólares em estímulos econômicos. Então vemos aí nesse momento Nasdaq subindo quase 2%, S&P com uma alta de mais de 1%, e Dow Jones também seguindo em alta. Mesmo após uma forte alta no dia de ontem nas ações da Europa, imaginávamos hoje uma realização muito grande, mas nesse momento as bolsas europeias também operam aí em alta, algo em torno de 0,20% de alta nesse momento, 6h17 da manhã. Olhando para a Ásia, finalmente aí nós vemos Japão e China com leve crescimento. China um pouquinho mais oscilando entre leve queda e uma pequena alta, mas Japão nesse momento próximo aí de fechar o dia no positivo, lembrando que existe toda a questão de fuso horário em relação ao Japão e China, né? Muito obrigado aí, mais um dia você está conosco. O Brasil hoje deve sofrer bastante, deve ter uma forte oscilação por conta de todas essas notícias que nós falamos aí. Infelizmente, essas notícias elas impactam diretamente o mercado internacional oscilando bastante também. O que podemos aí ter de notícia positiva, principalmente aí, é a aprovação do plano Biden, que pode acontecer no dia de hoje, e obviamente o Brasil aí recuperar um pouco da queda que teve ontem, porque os investidores de maneira geral agem naquele famoso efeito manada. Qualquer notícia negativa de mercado leva muita gente a vender, muita gente vendendo com certeza reduz os preços. Obrigado pela sua companhia. Lembre-se que todos os dias nós estamos aqui ao vivo às 5h50 da manhã. Depois esse material fica gravado, e se você quer receber todo esse material, inclusive as notícias em PDF, antes das 7 horas da manhã, me pede o link de um dos nossos grupos de WhatsApp, ou aqui no YouTube ou lá no Instagram, @FranceschiWagner, e você consegue entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse material diariamente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, e muito obrigado pela sua companhia. Bom dia, bons negócios, até amanhã. Tchau, tchau.